bem, minha gente, sem delongas, eu disse que hoje vai ser quente, hoje a gente vai, é um encontro muito especial, porque primeiro que a gente vai falar da vida de um cara que a importância dele para a humanidade é simplesmente, vamos dizer assim, indispensável. Se esse cara não tivesse nascido, talvez a humanidade não estaria sobre a face da Terra. Tamanha a importância desse camarada. E eu sinto que ele não foi reconhecido suficientemente. Quando a gente fala dos cientistas e das cientistas clássicas, a memória dele, a imagem dele não vem, ou pelo menos não é registrada nos livros que nós estudamos, ou quando a gente vai falar da importância que esses caras, essas moças tiveram para a ciência, com o mesmo prestígio, vamos dizer assim, né? E eu faço questão sempre no meu curso de trazer a memória dele, a história dele, a biografia dele, porque a gente tem que ensinar para os nossos meninos a importância que esse cara teve. Então, é tão verdade o que eu estou dizendo, que se eu falar o nome de um cientista importante, cujo estudo foi, como eu disse, vital para a sobrevivência humana sobre a face da Terra, provavelmente ninguém vai lembrar. Então, quem, por favor, lembrar, me diga aqui agora o que vocês sabem sobre o Gregório. Alguém sabe do Gregório? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual que é o sobrenome, Gregório? Ah, bem. Agora vamos para o sobrenome. Da literatura. Não, vamos para o sobrenome. Na verdade, Gregório, porque eu traduzo sempre para o português, para ficar mais íntimo, né? Eu poderia chamar de Greg, né? O Greg, mas o nome dele era Gregor. E do Gregor, alguém sabe sobre o Gregor? Ainda não, né? O sobrenome dele é Mendel. Aí ficou mais próximo, né? Quem sabe quem foi Mendel? Quem sabe falar das de Mendel? ervilhas? Das ervilhas. Letícia adora. Letícia, tenho certeza que ela come ervilha, põe ervilha no cachorro quente. Então, toda vez que vocês colocarem ervilha no cachorro quente, toda vez que vocês fizerem aquele arroz colorido, né, com ervilha, vocês vão lembrar do cara. Mas a importância dele não é porque tornou as comidas mais gostosas por causa da ervilha, né? Todo mundo sabe da genética, exatamente. Então, a gente vai entender que se não fosse a descoberta, o estudo sobre a genética, a descoberta de Mendel, a gente não estaria aqui contando essa história hoje. Pode parecer um absurdo o que eu estou dizendo, mas vocês vão entender tintim por tintim na história desse camarada. Então, Gregor, para os íntimos, Greg, é o pai da genética, que é uma parte da biologia, né, que estuda os genes, né, e a hereditariedade, todo mundo sabe disso. Considerado o pai da biologia moderna e o pai, claro, né, da genética. Ele nasceu em 1822. É mais um desses caras que nasce no ano em que, no Brasil, nós estava ocorrendo no Brasil a independência, o processo de independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, né? O que é que ocorre aqui, né? Nós deixaríamos, né, de ser colônia portuguesa e passaríamos a ser uma nação independente, que a gente está tentando ser uma nação independente, deixamos de ser independente de Portugal, mas continuamos dependente de outras nações, de outras culturas. Somos muito dependentes dos Estados Unidos, somos muito dependentes, enfim. E em 1822 é esse período mesmo que se instala a monarquia no Brasil, e tinha aquele cara simpático, bonitão, sensual, Dom Pedro I, como o nosso imperador. Para saberem mais, aproveitem e acompanhem a nova novela da Globo, Nos Tempos do Imperador. Ou busquem um bom livro de referência. Mas voltando ao Gregório Mendel, ele nasceu, então, em 1822, num país que já foi extinto, e hoje é a República Tcheca. Lembrando que a República Tcheca, ela nasce depois da dissolução da União Soviética e assim por diante, né? E o que ocorre, gente? Os pais do Gregorinho, trabalhavam com cultivo de frutas, né? Então, era uma família de poucas posses, então tinha um sítiozinho,
e lá plantavam frutas. Então, e era uma atividade muito comum nessa região, mais afastada do centro da cidade, como se fosse uma região mais rural, né, de agricultores, e eles plantam frutas numa situação assim, bem de situação de difícil acesso a bens públicos, a cultura, a hospital, a escola, e é onde a gente vai chegar, difícil acesso à escola, embora o pai de Gregorinho o tempo todo desejando que o filho seguisse os negócios da família, né, que ele assumisse a lavoura, assim que ele crescesse, então ele foi sendo criado para assumir o lugar do pai, né, na lavoura, embora o menino não tivesse nenhum tino para coisa, mas é sempre aquela coisa, né, dos pais se espelharem, se projetarem aquilo que eles, né, que eles são nos filhos, mas e eles não tinham condição nenhuma de dar uma boa escola, condição financeira, porque a ideia de escola pública só vai nascer muito depois, e aí a escola da região, né, da escola daquela área agrícola, é a única escola que tem, uma escola mediana, uma escola pobrezinha, mas aí o menino vai para a escola, e características dele, né, que são importantes a gente entender, porque mais para frente vai fazer a diferença. Então, Gregório, desde pequeno, sempre foi um menino de saúde frágil, vivia doentinho, um menino muito tímido, introspectivo, meio tristonho, acabrunhado, macambúzio, sorumbático, borocochô, aquele menino assim, sabe, tal. E aí ele ia para a escola, voltava, tal. E aí acontece que numa situação, num cenário desse, né, você pensa o quê? Nós somos professores que temos, assim, uma tendência muito lamentável da gente antecipar julgamentos, da gente olhar para o menino e por uma avaliação rápida vai dizer assim, dado essas condições, de onde ele vem, da família que vem, das condições sociais, não vai dar em nada. Coitado, esse menino vai reproduzir, né, exatamente esse status quo, status social da família, não vai dar em nada. Até que aparece um professor de biologia, olha para aquele menino e se afeiçoa do menino, não com piedade, mas vendo que aquele menino é um menino inteligente, que as oportunidades não foram ainda dadas àquele menino para que ele se expressasse o quanto ele era inteligente. Para vocês verem mais uma vez a importância que nós temos na vida dos nossos estudantes, a importância que alguns dos nossos professores tiveram nas nossas vidas, que nos ajudaram a nos tornar quem nós somos hoje, nos tornamos professores, muitos somos professores por inspiração. Algum professor que olhou para a gente com esse olhar amoroso, com esse olhar generoso. Então, tem sempre um professor olhando para a gente. Sempre teve um professor que olhava para a gente de um jeito especial. Assim como a gente tem sempre um olhar para aquela turma de 40, de 30, tem sempre aquele menino ou aquela menina para o qual a gente olha de um jeito especial. É verdade ou é mentira? Porque a gente sabe que ali há uma carência de um olhar muito mais afetuoso do que o que a gente lança para os demais, né? Muito bem, então esse professor de biologia fez isso com esse menino, e passou a incentivá-lo, e dizer o quanto que ele era inteligente, levantando a bola do garoto, e esse professor de biologia, ele também era fruticultor, como eu disse que era um costume, era uma tradição naquela região, e ele era também fruticultor, e se aproxima da família, e sabe da situação pobre, né, que a família vivia, a situação de pobreza que a família vivia, não chegavam a passar fome, naturalmente, mas era de uma escassez muito grande. Esse professor faz uma ponte com a escola da cidade, e favorece, paga uma parte, se propõe a pagar uma parte dos estudos do menino em uma escola melhor, fora da cidadezinha, fora daquela área. A família junta o que tem e o que não tem, e paga uma parte, mas ainda faltava uma terceira parte, né? E o que é que o menino faz com 12 anos? Nessa época ele já tinha 12 anos, ele resolve dar aulas, menino de 12 anos, dar aulas particulares para os seus coleguinhas, e as famílias, então, remuneravam o garoto. Então, com 12 anos, ele já era professor, vamos dizer assim, né?
E aos 18 anos, né, então dos 12 aos 18, ele estuda, né, nessa outra escola, e ele põe na cabeça que o que ele quer ser mesmo na vida é ser professor. Olha que coisa mais linda, né? E, e ele coloca isso como objetivo, né? Eu quero ser professor, eu quero ser professor. Mas para ser professor, né, ele já tinha 18 anos, né? Ele precisava se habilitar, ele ter habilitação na área, né? E novamente os cursos eram pagos e caros, né? E naquela época havia um curso de habilitação para professores, o que seria o normal aqui, né? Na época do magistério, né? De ensino médio, habilitar professores com o ensino médio, né? E é isso que ele quer, então ele quer muito isso, mas para juntar essa grana, aí ele amplia as aulas que ele dá, e aí trabalha incansavelmente, dando aulas particulares, e aí junta uma grana. Quando ele acha que já tem a grana para pelo menos começar a estudar, ele adoece. Lembra que eu falei que vivia de saúde frágil, era na cama era mais na cama do que de pé, mas só que essa vez ele adoeceu e ficou de cama por um ano, longo um ano, né? Então, aí ele já vai estar com 20 anos, né, com 19 anos, vamos dizer assim, e aí a irmã dele ajuda o irmão a realizar o sonho. A irmã havia se casado com um cara mais remediado, não era um cara rico, mas era um cara que tinha algumas condições melhores, e aí a irmã pega uma grana com o marido e empresta para o irmão. Na verdade, né? Dá para o irmão, e com essa grana ele consegue concluir o curso de magistério, vamos dizer assim, né? E o curso de magistério, você tinha tinha várias habilitações, e ele termina habilitando-se em matemática e em física, né? E aí, o que acontece, né? Ele continua defendendo, continua com a ideia fixa de que ele quer ser cientista mesmo, né? Satisfeito e já com o objetivo parcialmente encaminhado de ser professor, ele quer ser cientista. Eu quero ser cientista, eu quero ser cientista, eu quero ser cientista. Bem, então muitas idas e vindas, ele se torna monge, que era uma tradição também na época, né? Os mosteiros tinham escolas, ofereciam educação. E ele se torna um monge, vai para o mosteiro, e mais uma vez, alguém se afeiçoa daquele garoto, olha para aquele garoto e vê muito futuro naquele menino, que foi o abade do mosteiro. Então, ele já tinha terminado o curso médio de professor, mas sempre comentando com o abade que o sonho dele era ser cientista, mas, sobretudo, que para isso ele precisava fazer os estudos universitários, entrar na faculdade. Então, ele não tinha faculdade. E aí o abade pega e financia, né? 100%, uma bolsa de 100% para ele fazer cursar o ensino superior, né? E, gente, ele começou a faculdade com 30 anos já, 30 anos. Mas ele tinha muita determinação, então começou com 30 anos, começou e quando terminou, né, enfim, concluiu lá o seu período de estudos universitários, e por uma questão também de gratidão, mas enfim, porque ele também queria continuar lecionando, e ele volta para o mosteiro. Não, ele volta para o mosteiro, e o abade tinha afeição por ele, claro, mas tinha uns planos, o abade tinha planos. Então, quando ele volta, na verdade, quando ele sai, o abade entrega a bolsa para ele, a bolsa de estudos, e diz para ele assim: Gregório, querido Gregório, vou te pagar os teus estudos superiores para você ser professor e ser cientista, porque para ser padre você não leva jeito nenhum. Disse desse jeito pro cara. Devia ter suas razões, né? Que ele seria, na verdade, ele seria desse jeito, ele disse desse jeito, você seria um péssimo padre. Aí tá, mas ele voltou pro mosteiro,
E quando volta para o mosteiro, quais eram esses planos que o abade tinha para ele? Porque o abade, ele era muito curioso também, estudava muito, óbvio, né? Os caras no mosteiro estudam muito. Mas ele tinha uma questão que o incomodava, né? Uma dúvida, algo que ele queria saber. Ele era muito fascinado pelas questões da hereditariedade, da herança, né? Herança genética. E aí as perguntas do abade eram duas as perguntas. Primeiro, o que de fato a gente herda e como a gente herda. E aí, quando ele volta dos estudos universitários, ele entrega o problema pro Gregório. Então, toma aqui. Porque ele, o monge, já estava convicto de que essa resposta não viria por meio da ciência teórica, que viria da ciência experimental, da ciência empírica. E ele acreditava que o Gregório iria dar conta disso. O Gregório ficou fascinado com a ideia, mergulha direto, né, nos estudos, na organização do estudo experimental que ele vai fazer, né, e ele começa, então, gente, a fazer cruzamentos com ervilhas. Aí entra as ervilhas na vida do Gregório. E por que as ervilhas, né? Então, muitos biógrafos dele se perguntam até hoje, né, se questionam se ele foi um cara de sorte por ter escolhido logo as ervilhas, que deu tão certo, ou porque ele já sabia alguma coisa que ele não queria contar sobre as ervilhas. E vocês vão entender por quê, né? Porque primeiro, entender que até essa época, né, como é que se pensava as questões voltadas à hereditariedade, né? As ervilhas, assim como outros seres vivos, né, transmitiam suas características, ou pelo menos assim se pensava, né, que as ervilhas, como os outros seres vivos, transmitiam suas características para os descendentes de uma forma completamente equivocada. Ou seja, o Gregório julgava, pelas leituras, enfim, julgava, vê a coragem desse garoto, né, já não era um garoto, mas enfim, de dizer que Darwin estava errado. Né, porque lembra que Darwin estudou a hereditariedade das espécies? Mas ele disse, mas não é possível que Darwin venha dizer que a herança, né, ela era uma mistura das características dos pais e pronto. Isso é hereditariedade. Não estava em Darwin, estava em outros cientistas, mas ele não pode ser assim, algo tão simples assim, né? Então, as ideias que vingavam, por exemplo, se você pega flor branca e cruza com flor vermelha, necessariamente você vai ter flor rosa. E ele falava assim, não necessariamente vai ter flor rosa, né? Professor, como que é cruzar? Oi? Como que cruza? Hoje a gente faz enxerto, né? Hoje não. Àquela época, o cruzamento era dos mais embrionários possíveis. Eu suponho que àquela época, 1800, já beirando 1900, 1830, 1840, era um sistema de enxerto, Sheilinha. Você conhece o sistema de enxertar? Eu acho que é pegar um caule, fazer um cortezinho e colocar outro. Isso, o entalhe, isso. Isso é uma forma de cruzamento genético. De cruzamento de plantas, né? E aí vem o estudo da genética e vai ver o que é que aquele filhote que nasce ali vai herdar daquela planta matriz, né? Mas no caso da ervilha? Isso. Segura que eu vou chegar lá. É porque quando a gente fala da ervilha, a gente imagina os frutos da ervilha. Mas ele fez o cruzamento das plantas, dos caules das ervilhas, né? Tá. Então era isso, né? Os cientistas e as pessoas da época pensavam assim, que eu disse, né, que os filhos se pareciam com os pais, né? E pronto, né? Ou seja, nós nos parecemos com os pais porque a natureza é assim. Nós temos que nos parecer com os pais. Ora, a gente parece mais com a mãe, parece mais com o pai, mas naquela época ninguém tinha ainda chegado a um ponto de dizer por que a gente parece mais com um e menos com o outro. São desdobramentos, foram desdobramento do estudo de Mendel, que aí vai fundar a genética, que vai trazer a ideia dos cromossomos, dos dominantes dos recessivos, dos genes dominantes dos genes recessivos. Então, hoje o menino de ensino médio, o menino já no final do ensino fundamental, já entende isso. Mas imagina isso em 1830, por exemplo, em 1835. Longe disso. E é esse cara, o Gregorinho, que começa a questionar essas coisas
E aí é exatamente que chega a essa... Sim, e aí se dizia apenas isso, nós descendemos porque temos que descender, uma parte do pai e uma parte da mãe, porque é assim. E ninguém intencionava, ninguém tinha iniciativa de compreender os processos que levavam a essa constatação. Era uma constatação. E os processos? E aí, quando você pergunta os porquês, aí que a coisa fica legal. Quando os meninos perguntam os porquês para vocês, os porquês para a gente, é aí que a coisa começa a ficar legal, né? E aí foi assim. Aí eu falei porque as ervilhas trouxeram sorte, ou porque ele já sabia. E aí vai esclarecer mais a tua pergunta, Sheila. Porque, gente, naquela época, ninguém antes tinha feito cruzamento algum. Então, ele foi o primeiro cara que... E aí, o que que ocorre? As características dos galhos de ervilha, né, eram duas apenas, ou seja, tinham dois tipos. Ervilhas compridas, galhos compridos e galhos curtos. Ou seja, umas que cresciam não mais do que 40 centímetros e outras que cresciam até 2 metros. Então, aí todo mundo pensa assim, né, olhando para a história dele. Poxa, mas o cara foi muito esperto, né? Em vez de pensar no cruzamento de algo que seria muito, muito complexo, de muita variedade, de muita variação, não, ele escolheu uma planta que tinha duas variações, né? Sobretudo de tamanho. E é isso que ele fez. Cruzando os dois, ou seja, um pé grande, um pé é tão estranho falar, né? Ervilha, na verdade, não é um caule, né? Ervilha é uma planta que ela enrosca, né? Como feijão, né? É um grão parecido com... Trepadeira? Oi? Trepadeira. É uma espécie de trepadeira. Mas aí, o que é que ele ocorre? Então, os galhos, vamos falar dos galhos, né? Então, ele pegou um desses do caule, desde onde ela nasceu, onde ela terminou, tinha 2 metros. E ele pegou o outro, de onde ele começa, de onde ele terminou, de 40 centímetros. Cruzando os dois, a gente vai ter 4 plantas, certo? O resultado de ele extrair 4 plantas dali. E aí, a grande questão dele, que o envolveu muito, foi exatamente saber o que resultaria daquele cruzamento, né? Ele teria 4 pés. E ele se pergunta quais alturas, por exemplo, eles eventualmente chegariam. Então, por exemplo, eu tenho um pé de 2 metros, uma planta de 2 metros, uma planta de 40 centímetros. Eu cruzo ambas. Será que eu tenho todas de 2 metros? Poderia ser, se fossem dominantes, né? Será que eu teria todas de 40 centímetros? Poderia ser, se esses de 40 centímetros fossem os dominantes, e não os recessivos. Mas ele não sabia disso ainda. Ele que vai fundar isso, né? Depois. Ou seriam todos de 1,20 m, que seria o cruzamento igual, né? Assim, numa junção dos dois, e teriam um mediano, seria estabelecer a média entre os dois, 1,20 m. Ou será que ele teria umas de 1 metro, de 2 metros, né? E outras de 40 centímetros, né? O que vocês acham? Não sei se vocês... Né, as informações vão muito rápidas, né? Mas... Um pouco de cada. Você pensaria um pouco de cada, né, Sheila? Pois é. O que acontece? Que a alternativa a última alternativa que ele mesmo esboçou, né, como hipóteses, e ele chegou. Ou seja, algumas ficaram com 2 metros, algumas com 40 centímetros, né? Mas, enfim. Mas é importante dizer, gente, que esse estudo, ele não desistiu desse estudo, e ele começou a escrever, a teorizar sobre o experimento, né? Teorizar sobre o experimento. Foi escrevendo, elaborando artigos, e ele é um cara que passou a amar ciências, né? E lembrem-se, ele conciliava a atividade docente, porque a primeira ocupação profissional dele era docência. Ele era professor. E era um pesquisador. Ele era um pesquisador porque era professor. E eu vou contar 2 histórias dele, porque são muito curiosas, mas eu não estou incentivando ninguém a fazer isso com seus alunos, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho, sim, que ele era um professor do tipo divertido. Mas eu acho também que ele tocava o terror na sala de aula dele. Ele tinha uma mania, uma estratégia, que era assim, ele abria um livro que ele estivesse lá estudando com os meninos, e a forma de arguição, de fazer perguntas, né, de questionar a turma no debate, era muito curiosa. Ele abriu o livro, aí ele pegava a página, o número da página daquele livro, e fazia um cálculo aleatório,
do tipo, por exemplo, multiplicava por 3, vamos dizer. Então, se a página era 9, aí ele multiplicava por 3. E aí, o resultado daquela conta era o número do menino na chamada. Quem é o número 27? Aí o menino, pois levante, responda. E aí fazia a pergunta. Então era assim, toda vez que o professor Gregório abriu o livro, todo mundo ficava já apavorado, né, de ser o sorteado da vez. Ou o camarada tinha que estudar bem, ter atualizado com a aula do professor, ou podia ser o sortudo de ter que responder. A outra coisa que ele fazia, que era o terror também dos meninos, é que quando os meninos estavam desatentos, quando os meninos estavam fazendo aquela baguncinha, ou quando os meninos também, as meninas também, aquela aula monótona, dava aquela cochiladinha, sabe o que ele tacava nos meninos? O quê? Ervilha. Ele levava um saco de ervilha, gente, e tacava, bombardeava ervilha na cabeça dos meninos. Eu acho que era divertido, né? Eu acho que a moça da limpeza não gostava muito dessas coisas daquele professor maluco, né? Mas ele era muito engraçado. Mas aí, voltando, né? Ele escreve um artigo, ele manda para uma revista famosa, e aí ele tem esse arquivo aceito para publicação. E aí ele, uau, eu estou numa revista famosa, o meu estudo sobre as ervilhas, sobre a hereditariedade das ervilhas, vai bombar. E aí vão reconhecer o meu trabalho. Aí, essa revista vai para as bancas, isso aí é por minha conta, né? É porque eu fiquei imaginando isso, né? A revista sai, é uma revista científica, né? E a primeira coisa que ele faz, gente, ele junta o dinheiro que ele tem e ele vai para a banca, eu tô dizendo que é uma banca, né? E compra todos os exemplares ele chega lá na banca e fala assim, ô moço, chegou a revista tal? Chegou. Quantos exemplares você tem? Eu tenho 40. Eu quero comprar todos. Aí ele compra 40 ou foi 50, sei lá, perto de entre 40 e 50. Ou seja, ele compra um monte de revista que tem o artigo dele e ele resolve ser um bom marqueteiro. Ele escolhe 40 ou 50, dependendo do mesmo número, de cientistas famosos da época e manda. Ele mandou, inclusive, para o Darwin. Presenteou. E ele fica esperando o impacto. Sabe quantos responderam? Hã? Ninguém. Nem o Darwin respondeu. Ah, ele, caraca, gente, não é possível. E aí não rolou, simplesmente não rolou. O estudo ficou lá na revista, ninguém deu bola, a comunidade científica não deu bola. Mas aí ele se entristece, ele adoece, coisa e tal. Mas enfim, vida vai, vida vem, e quem morre é o Abade. O Abade já está velho, então o Abade morre, e o Mendel, ele é eleito como o Abade da igreja, né, da abadia. E aí ele continua, discreto, o resto da vida, dando suas aulas, continuando timidamente seus estudos sobre genética, muito timidamente, mas entristecido, porque tudo que ele fez não teve reconhecimento. Mas uma coisa ele dizia todo dia na sala de aula: um dia, ainda, irão reconhecer o meu trabalho. Dizia, cedo ou tarde, vão reconhecer o meu trabalho. E aí foi isso que aconteceu. Só que 16 anos depois que ele morreu sem reconhecimento nenhum. 16 anos depois, um grupo de cientistas, como eu sempre digo aqui, a ciência, ela é linda por isso. Porque tem sempre alguém lá na frente que vai subir nos ombros dos gigantes do passado. Não precisa ser um passado tão distante. 16 anos depois, descobriram aquilo que ele tentava mostrar, as pistas que ele dava para a genética. E aí descobriram as anotações. Ele já tinha 16 anos, já havia 16 anos que ele havia morrido. Por isso que eu digo que ele, enquanto vivo, ele não recebeu o prestígio que ele merecia. Mas como cientista, ele dizia que esse dia ia chegar, e esse dia chegou. A genética de Mendel, ela é tão importante em tudo na vida da gente, né? Ela é usada para se obter safras, por exemplo, melhores. Eu disse no começo que se não fosse esse cara pouco reconhecido, não teríamos alimentos hoje suficientes para abastecer o mundo. Embora, em função das desigualdades sociais,
Existem muitos lugares ainda, teimam de existir muitos lugares no mundo que a comida não chega, que o alimento não chega. Nossos irmãos morrem de fome. Mas nós vivemos uma superpopulação mundial, isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Como se não fosse o melhoramento genético, não fosse a genética, nós produziríamos alimentos em qualidade e em quantidade para abastecer o mundo. Porque senão, se não fosse o Darwin, ou se não fosse o Mendel, nem tendo dinheiro, estou falando das injustiças sociais. Então, quem não tem acesso à condição social e econômica para comprar comida, infelizmente, né, tem morrido de fome. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, o 17 ODS, uma delas é erradicação da fome no mundo. Mas nós sabemos o quanto que isso é uma luta difícil, mas nós continuamos a lutar. Continuamos a lutar. Mas, se não fosse o Mendel, nem tendo dinheiro, se tinha dinheiro, mas não tinha comida, estaria faltando alimento da mesma forma, né? Mas da mesma forma também, né, que a gente fala, né, dessa importância de termos safras melhores, mais resistentes, né, os animais mais saudáveis, né, a vida humana, e a ciência é humana, né, ela também é parte nossa, é uma moeda de duas faces, sempre, as moedas têm duas faces, né. A gente pega, por exemplo, o Marie Curie, né? Marie Curie morreu, sim, deu a sua vida para desenvolver a radiação, a radioatividade, que cura o câncer, que trata o câncer. Einstein subiu nos ombros da gigante e desenvolveu a teoria da relatividade e avançou com os estudos sobre a radioatividade, e aí o ser humano construiu a bomba atômica matou e mata muita gente com uma bomba atômica. O cara que inventou, o inventor que criou o revólver, ele jamais imaginaria que um dia se usaria aquela arma para tirar a vida humana. E da mesma forma, por que eu estou falando isso? Porque aí a gente chega nos alimentos transgênicos, né? Então, da mesma forma, e aí a gente deve discutir uma outra dimensão da ciência, que é a dimensão ética. A gente sabe que precisava da genética, nós não podemos viver sem ela. Mas, da mesma forma, nós criamos os clones. Né, os clones, você lembra da ovelha Dolly e outros clones que vieram? O mundo ficou assustado que nós podemos criar cópias idênticas, genéticas, de nós mesmos um dia. Já fazemos isso com os animais. E aí, os alimentos transgênicos, eles também têm essa potencialidade, eles também favorecem para que se produza em quantidades absurdas os alimentos. Porque, de novo, o alimento transgênico ele é resistente às pragas, mas são polêmicos, geneticamente modificados, mas resistentes às... Aí vem o mundo capitalista para dizer, e aí a gente tem que discutir isso com as crianças sempre, os dois lados da coisa. Agora, dizer que Mendel não tem nada a ver com isso. Mendel foi um gênio. O que nós fizemos depois é uma outra história, né? Porque do mesmo jeito que os alimentos geneticamente, os organismos, nós podemos falar assim, os organismos geneticamente modificados, porque não são só as plantas, são os animais, né? Não é isso? São resistentes às doenças, mas aumentam os lucros de quem produz. Diminui os custos, aumenta os lucros de quem produz. Portanto, a gente está debaixo sempre de uma capa, de uma cobertura absolutamente capitalista, né? O capitalismo selvagem, né? Então é isso. É voltado, é claro, na rentabilidade agrícola, que aí a gente vai chegar num negócio que nem acabado com o nosso solo, que é o famoso agronegócio. Se você não se incomoda, passe a prestar atenção e avaliar, e tentar avaliar aquela propaganda da Globo do agro é pop, não sei, agro é isso, agro é pop. Né? Agro é tudo, agro é pop. Agro é pop. Tente olhar aquilo com um olhar mais crítico, né? Porque nós sabemos o dano que o agronegócio, com as monoculturas, nós que moramos aqui no centro-oeste, moramos no DF, qualquer lugar que a gente saia, né, gente, para esse Goiás lindo de meu Deus, a gente vai ver campos extensos de soja, campos extensos de milho, tudo geneticamente modificado. E todos nós sabemos, quando não há rotatividade da cultura, né, o solo tende a empobrecer. Todos sabemos que a soja ela é péssima para o solo. Onde é plantado soja, não nasce mais nada naquele lugar.
Então, quando a gente olhar para aquelas plantações de soja do Luiz Estevam e de outros aí ricaços, é olhar também e dizer assim, não é só uma paisagem bonita, tem toda uma tragédia atrás disso daí. Tudo é alimento transgênico. E aí, se a soja é transgênico, o óleo de soja que a gente usa para temperar é transgênico. Se o grão é transgênico, o alimento do gado é transgênico, portanto, o gado não é mais gado, a vaca não é mais vaca, por isso que o leite não é mais leite. Por isso que as intolerâncias todas aí a gente tem, né, a lactose, ao glúten, os grãos não são mais os mesmos grãos. Os frangos não são mais os mesmos frangos, são hormônios, né, que se coloca, o milho não é milho, vocês percebem, né, o tamanho disso, né? Por outro lado, nós criamos uma área derivada da genética, que é a engenharia genética, que é uma coisa fascinante, que é uma profissão fascinante, que é a área da biotecnologia, que é uma área fascinante. Porque se não houvesse a engenharia genética, nós estamos em tempo de Covid ainda, terceira onda, que é uma expressão científica que está fazendo parte da vida da gente, é o quê? Sequenciamento genético do vírus. Então, se não fosse Mendel, lá atrás, a gente já teria sido presa fácil para todas as epidemias, as pandemias, as viroses que passaram na vida da gente. Toda vez que aparece uma nova cepa, por que a gente ouve dizer que se faz o sequenciamento genético para identificar, não é isso? Então, tudo nasceu, tudo foi com Mendel. Tudo começou com Mendel. Mas, para encerrar essa conversa, para passar para vocês comentarem, para assustar mesmo a vocês, e quem já sabe disso, né, já vive assustado, não é de agora, mas eu acho que já tem coisa de 3, 4 anos, que uma indústria americana, ela já produz e já comercializa um frango que não é frango. Um frango que é 100% feito em laboratório. Não é uma carne vegetal que se pareça com... É frango, é galinha. Mas é uma galinha que nunca ciscou, a galinha que nunca existiu em forma animal. Como é que eles produzem isso? Eles retiram células de biópsias de animais vivos. Então pegam galinha, fazem uma biópsia da galinha viva, tira as células e fazem o processo de laboratório todo lá, que daquelas células vai ter uma multiplicação celular, que aquilo gera uma carne. E tem gosto de carne de frango, só que não é frango. É 100% laboratorial. E essa indústria já teve autorização, claro, tanto que ela já está vendendo para o mundo todo. Todos os órgãos de saúde, a Anvisa deles, enfim, já está comercializado. Olha, é bem capaz que nós já tenhamos comido frango sem ser frango. Porque as letras são tão miúdas e a gente não tem costume de ler rótulo, né? E como é que ela é colocada no mercado? Ela é comercializada na forma de empanados de frango. Então quem gosta dos empanadinhos na airfryer, abre o olho. Achando que é empanado de frango, abre o olho. Você está comendo outra coisa. Aí a gente vai sabe lá que efeitos que isso tem a longo prazo no organismo humano. A curto prazo, a curtíssimo prazo, tá aí, né? Ainda está muito cedo para você avaliar. Mas muitas das mutações, isso leva tempo, né? E essa indústria já faz isso com o gado. Já a carne bovina, que é feita 100%. Aí qual é a defesa que eles fazem? Fizeram no começo e ainda fazem as propagandas. E aí é um apelo ao meio ambiente, aí você se fica sensibilizado. Porque a propaganda diz, é um modo de você comer carne sem matar o animal. Aí todo mundo, não vai matar o bichinho, mas vai matar a gente. Né? Não sei, também pode ser grande descoberta, não sei. Posso estar até demonizando, pode ser a grande descoberta para salvar o mundo e dar alimento para o mundo todo. E nem é assim, porque isso não é barato, né? Não. É um processo que encarece o produto final, né? Para a gente entender isso, né? A face A e a face B, de tudo que está na ciência, né? Tudo que foi trazido pela ciência, né? Acho que é importante que a gente discuta isso sempre com os nossos meninos. Bola com vocês, o que vocês acharam dessa história e como vocês avaliam a atualidade disso tudo, né,